Bem, 12:43, então... Vamos falar da treta, né? Como é que não vou falar da treta, gente? Mas vamos deixar pra frente, né? A gente tem que ir pro intervalo na Fica sequência aí, a você gente vai saber fala, da então. treta do argelino e do grego. É isso aí, muito bem. Então vamos pro intervalo em nome do consórcio Servopa, sua próxima conquista começa aqui e KTO.com, onde a diversão acontece. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma, com o consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade e não esqueça de usar o nosso cupom RICJP para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Rápido intervalo, voltamos já, mas continuamos com a nossa live durante o intervalo. Fique aí. Você está ouvindo Bate Pronto, Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Muito bem, estamos com a nossa live aqui durante o intervalo, 12:45. Deixa eu tocar num ponto aqui interessante que o Eduardo mandou uma mensagem aqui no chat. O Gabriel é muito bom, porém ninguém vê nossa preparação de goleiros é pífia. Olha a diferença do Gabriel no passado e deste ano. Isso eu falo faz tempo, tá? Deem uma olhada na preparação de goleiros do Coritiba. Deem uma olhada só, tá? Se alguém que entende mais do que eu até pode observar a preparação de goleiros lá e ver se realmente está funcionando, porque aparentemente tá, né? Mas todos os goleiros sofrem gols iguais no Coritiba, né? Ano passado o Marcão sofreu gol por baixo das pernas, Alex Muralha sofreu gol por baixo das pernas. Esse ano, Gabriel sofreu gol por baixo das pernas. Isso não é questão de qualidade só, tá? É questão de treinamento. Treino para tomar gol por baixo das pernas. Parece que sim, né? Ó, Paulo Sampaio, o Gabriel não é bagre, só não vem merecendo a titularidade, tá? Galera, muita gente falando, até o nosso ouvinte João Vitor Alves, ele há muito tempo vem falando aí de mandar o Gabriel pro banco de reservas, que o Gabriel sai mal na saída de bola, inclusive muita gente falando aqui com relação ao Gabriel, que ele falha em gols que poderiam ser defensáveis. Essa é a questão que a galera vem... Qual goleiro que não falha em gols? Isso é normal, gente. É por isso que eu tô falando. Eu entendo que vocês estão bravos, que o torcedor tá bravo com o momento do time, com a situação toda. Bravo com ninguém, não. Não, que o torcedor está. Ah, sim. E eu entendo isso, beleza. Agora, Dalk, então eu vou contrapor com você. Ano passado o Gabriel foi bem, esse ano, como diversos jogadores do Coritiba, não estavam mal. Não está bem. Não vem desempenhando o futebol do ano passado. Se o Bruno Gomes, o Natanael, todos os outros que começaram o ano não desempenhando um bom futebol esse ano foram pro banco, por que o Gabriel não pode ir? Tudo bem, mas é que daí talvez é questão de confiança no goleiro reserva. Esse é o ponto interno. E só uma coisa, bom, depois eu falo que a gente tem que voltar pro intervalo. Vamos lá, a gente continua. Esta é a Jovem Pan News Curitiba. Te informando 24 horas no site jovempan.com.br.
nas redes sociais, Instagram e Facebook, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. Em Curitiba, 12:48. Este é o Bate Pronto para o consórcio Servopa. Sua próxima conquista começa aqui, KTO.com, onde a diversão acontece. A nossa enquete está perguntando aqui se depois da falha contra o Fortaleza, Gabriel deve continuar como titular no Curitiba. 67% dizendo que não e 33% achando que sim. Seria então aí, na opinião dos torcedores, daqueles que estão votando aí na nossa enquete, necessária a mudança ali embaixo dos 3 paus no time do Curitiba, né? Enfim, mas é uma polêmica bacana aí, né? Olha, eu acho que pela perspectiva do Curitiba no Campeonato Brasileiro, que cada rodada que passa é pior, eu acho que você tem que testar. Sabe o que é engraçado, cara? Que eu tô vendo gente colocar dados do Muralha não que acho não queriam olhar o Muralha pintado de ouro só pra comparar com o Gabriel. Não, mas eu acho que não. Cara, acho que o Gabriel é um grande goleiro. Eu acho que não tem nem comparação com os últimos que passaram na meta do Curitiba. Mas eu acho que muitas vezes a questão. E ele sempre puxou muito essa responsabilidade, né? No final das partidas, naquele jejum que o Curitiba estava sofrendo, que não conseguia vencer, né? Que não tinha nenhuma vitória no Brasileirão. Ele dava a cara a tapa, ele falava, enfim. Mas às vezes é um momento que acaba contaminando o elenco inteiro. Tanto é que ele não é o único cara que tá mal no time. Só que o Curitiba não tem opções, né? Não tem como colocar um time novo em campo. Eu acho que o Thiago tá no momento de você, claro, aproveitar os reforços que vieram, quem sabe colocar o Luan Poli ali pra dar uma sequência, não pra ver se ele funciona, mas eu acho que talvez até pra dar um refresco pra cabeça do Gabriel, né? Você imagina, desde janeiro ele tá ali na meta segurando a bomba, né? E claro que em algum momento vai falhar, isso é normal, né? Tem altos e baixos ali na carreira, só que diante da vida que o Curitiba tem na temporada, algumas falhas podem tirar o Curitiba da briga. Reta final do ano passado, aquele monte de 1-0 Curitiba teve ali, o Gabriel foi importantíssimo em praticamente todos os jogos. Sim. Inclusive aquela vitória contra o Juventude, que o Coxa faz 1-0 lá no finalzinho, o Gabriel tinha pego umas 3 bolas bem difíceis no começo do jogo já. Né? Então, fale um jogo aí que ele decidiu. Gente, é só pegação no pé, me desculpe. Se o sistema defensivo fosse melhor, o Gabriel não estivesse tomando tantos gols, mesmo se vocês achem ele ruim ou não estaria acontecendo absolutamente nada. Só que o Curitiba hoje está com falhas em todos os sistemas. Em todos os pontos de campo, né? Setores do time. Na zaga, no gol, no meio, no ataque. E às vezes quando você elogia, por exemplo, o sistema defensivo no primeiro tempo contra o Flamengo, foi legal. No segundo tempo, né? O problema então, é assim, mais... o time, ele se desestabiliza durante o jogo, acho que até pela fragilidade que tem, né, no campeonato. Agora, como você falou, Dal, que às vezes, se o problema também é a questão da preparação de goleiros, aí não é uma troca que vai resolver o problema, né? Porque aí todos estão sendo preparados da mesma maneira, né? É isso. Muito bem, fala aí, TT, que a gente tem que ir pro noticiário. Não, que teve alguém que falou aqui do espírito do Curitiba, que ontem dava pra ver que o Curitiba já está entrando em campo derrotado. Eu acho que, na minha opinião, pelo que eu vi do jogo de ontem, eu acho que o time já assumiu o rebaixamento, parece que já largou os bets. Essa é uma discussão aí, né, que vem aí pra frente, mas enfim, né? 12:52. Vamos voltar a falar do Atlético, que ontem teve como destaque o goleiro Léo Link, né, atuando na partida, Vitor Roque, que voltou a marcar, é o artilheiro do time na temporada, e o Wesley Carvalho, que foi vaiado pela torcida durante o jogo, no momento em que ele tirou o Vitor Bueno do time para colocar o Zé Ivaldo Vincenzo Dalicani. É isso, Liares. Muito vaiado o Wesley Carvalho. Pela primeira vez foi criticado claramente aí pela torcida do Atlético na Arena da Baixada. Nas redes sociais isso já acontece há algum tempo, mas na Arena da Baixada foi a primeira vez na partida de ontem. Ele disse, então, talvez o torcedor não entenda, mas ele explicou bem essa substituição que o Liares mencionou. Zé Ivaldo na de Vitor Bueno no primeiro tempo. Vamos ouvir aí o treinador do Furacão. Quanto à substituição, eu expliquei na minha primeira pergunta.
da Letícia, nós precisávamos nos estruturarmos para defendermos com jogadores com pernas rápidas. E talvez o jogador, no caso o Bueno, ele entende perfeitamente. O Bueno é um jogador muito técnico, de muita qualidade técnica, e que nos ajuda muito e vai dar muitas alegrias para nós na fase ofensiva. Mas você com um jogador a menos, você tê-lo e não participar da fase defensiva, possivelmente não ia aguentar. Eu não teria condição de ter uma situação de fazer como o Coelho faz. O Coelho defende e consegue chegar no último terço do campo para poder atacar, como aconteceu nos cruzamentos, como aconteceu para marcar. E aí eu te pergunto, o Bueno nos daria isso? Não, ele não nos dá outra coisa, que é muita qualidade técnica, jogar entre linhas, finaliza muito bem de fora do gol, inclusive bola parada ele é muito bom, inclusive o gol saiu dos pés dele, com assistência dele. Então assim, nós temos que entender qual momento é a fase do jogo para fazer as trocas. Talvez quem está de fora não vai entender, mas nós estamos trabalhando no dia a dia, estamos na bola há um bom tempo, e essa era a melhor decisão a se tomar, porque senão nós poderíamos... Olha aí, essa era a melhor decisão a se tomar, e de fato, ali naquele momento o Atlético precisava reforçar o setor defensivo, mas a torcida ficou muito na bronca com a saída do Vitor Bueno, que, como o próprio Wesley mencionou, participou do primeiro gol do Atlético, bate a falta no lance do gol do Kaká. O Vitor Bueno, então, teve seu nome gritado pela torcida logo depois que saiu. O Zé Ivaldo entra vaiado, participa das jogadas dos gols do Fluminense. Inclusive tem um vídeo que tá rolando do lance do primeiro gol do Fluminense, o gol do Guga, e o Zé Ivaldo acaba não disputando a bola, né? Ele fica andando durante a jogada. Claro que talvez não pudesse ter feito algo melhor naquele lance, mas que a postura de andar durante a jogada incomodou também a torcida do Atlético, que criticou demais o Zé Ivaldo, e dentro do jogo, dentro da Arena da Baixada, gritou fora Zé Ivaldo em mais de um momento da partida. E o Wesley falou, então, o Zé Ivaldo vem sendo criticado, o Wesley vem sendo muito criticado desde a eliminação do Atlético nas Copas, né, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Ele respondeu na coletiva de imprensa como que ele lida com essas críticas da torcida do Atlético. Cara, tranquilo, eu tô num clube como o Atlético Paranaense, grande, e eu tenho que passar por isso, então assim, tem que lidar com isso como naturalidade. O que eu tenho que fazer é trabalhar para poder convencê-los que nós temos competência. Eu tenho que focar nos atletas, eu tenho que focar no jogo, como nossos atletas se comportaram e como nós estamos trabalhando e criando situação de fazer gols e buscar os resultados. Infelizmente eles não estão vindo como gostaria, mas não podemos esquecer que nós estamos ali dentro do G7, que nós estamos a 7 partidas sem perder. Então, dentro do G7, 7 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro, criticado, mas ele diz que tenta não levar essas críticas para dentro do campo, foca no desempenho de seus jogadores. Desempenho do Atlético que depois da expulsão do Vinícius Cauê, principalmente no segundo tempo, não foi tão bom, um Atlético que não conseguiu assustar tanto assim o Fluminense. Mas segundo o Wesley Carvalho, a pressão que o Atlético fez na marcação, acredita que fez um jogo interessante no segundo tempo, que não errou tanto assim. Ele fala sobre essa pressão, fala que o Atlético conseguiu subir bem a marcação no Fluminense, mesmo com um jogador a menos. Vamos ouvir. Cara, meio complicado você com um jogador a menos. Sabemos como é que o Diniz joga, como é que é a proposta do jogo dele. E olha que nós nos expusemos bastante, porque se você pegar no segundo tempo, começou com o segundo tempo, nós com o jogador a menos, nós estávamos pressionando o Fluminense lá dentro. Muitos times do Brasil e sul-americano não pressionam ele com 11. Nós conseguimos pressionar ele com um jogador a menos. Sair e saltar em cima do goleiro com um jogador a menos. Tivemos a oportunidade com o Canóbio numa transição, uma bola que nós recuperamos aqui embaixo, virou o lado oposto, ele finalizou e Eric chegando dentro da área. Um volante que estava basicamente dentro da minha meia-lua. Então, assim, eu discordo um pouco. Eu acho que nós criamos, dentro da circunstância do adversário que nós enfrentamos, boas situações de fazer o segundo gol. Então, o Wesley Carvalho dizendo que o Atlético criou boas oportunidades. No segundo tempo teve a chance com o Vitor Roque aos 15 minutos, que ele bate mal, mas depois não criou mais nada. No primeiro tempo teve algumas chances, sim, mas também nada que assustasse tanto o goleiro Pedro Rangel do Fluminense. Então o Atlético aí que contou aí com uma atuação um pouco abaixo nesse segundo tempo, principalmente
por ter um jogador a menos, mas teve uma atuação muito boa do goleiro Léo Link, salvou o Atlético em vários momentos, inclusive tem uma sequência de lances que ele defende, uma batida cruzada do Lelê, atacante Lelê, bate cruzada, uma grande defesa do Léo Link, e depois no escanteio, a bola é jogada na área, o Léo Link faz mais uma grande defesa, sai aos pés do atacante do Fluminense para salvar o Atlético 2 vezes praticamente seguidas. Ele errou o primeiro lance da partida, como a gente comentou. Recebeu uma bola, dominou mal, não conseguiu afastar, dividiu com o atacante, conseguiu ficar com a bola no final das contas e tem apenas 22 anos. O que é o normal acontecer é que o goleiro se sinta um pouco amedrontado, caia um pouco de produção, mas o que aconteceu foi o contrário. O Léo Link só subiu, só melhorou durante a partida, teve intervenções muito importantes e na entrevista coletiva falou de força mental. Tenho me preparado muito mentalmente, né? Eu acho que hoje o meu principal treinamento é o mental, porque são poucas as oportunidades, então você tem que estar bem e nada pode te atrapalhar. Então, assim, aconteceu o erro, Deus estava comigo, a bola ficou junto ali, então fiquei tranquilo, saberia que eu ia precisar ajudar a equipe, eu precisaria estar bem mentalmente. Então fiquei tranquilo. E logo em seguida veio a bola, consegui fazer uma defesa e me deu ainda mais moral. E aí quando chegou no jogo, final do jogo, eu falei assim, eu sou bom. E apesar do erro um ou outro assim, eu consigo me virar. Tenho me preparado muito mentalmente para caso essas coisas aconteçam. Eu sou um bom, tá aí o nada modesto Léo Link depois da partida de ontem. Claro, ontem foi muito bem e merece se elogiar, né? Merece eu sou bom porque realmente fez um jogo de um ótimo goleiro na partida de ontem, mas lembra a situação do Wesley Carvalho, né? Que ele fala que não é ele florir o Wesley Carvalho, mas ele é bom, é um bom treinador e agora muito criticado pela torcida do Atlético. Mas ontem o Léo Link mereceu, né? Tá, então, o Vincenzo da Alicante trazendo as palavras aí do Wesley Carvalho e do Léo Link na coletiva de ontem, né? Eu acho assim, o Wesley fez uma boa análise do que aconteceu no jogo, né? Do Fluminense, do Diniz, apesar de ser um time reserva, mas um time que foi intenso o jogo inteiro, aproveitou-se da vantagem numérica, né? O Diniz mexeu rápido no time e o Atlético lutou com as armas que ele tinha à disposição ali. E o Léo Link teve uma atuação muito boa ontem, né? Cometeu um erro lá no comecinho, mas depois ele se estabilizou no jogo. Uma coisa que eu vi o Diniz falar lá atrás, quando ele era técnico do Paraná ainda, é que ele comentava isso, que muitos times, eles sabem se comportar quando eles perdem um jogador. Como o Atlético ontem, no caso, perdeu um jogador. Só que o adversário, muitas vezes, o time, muitas vezes, ele não sabe se comportar em como ele ataca contra um jogador a menos, porque raramente é treinado essa situação, né? Geralmente você treina o quê? Vamos treinar aqui, a gente 11 contra 11. 11 contra 11, beleza. Vamos fazer uma outra situação. Perdemos um jogador, como é que a gente vai se defender em 10 contra 11? Só que é raro você fazer isso ao contrário. Vamos atacar 11 contra 10. E o Diniz é um cara que entende muito dessa situação. Ele evoluiu muito, né? Porque certeza. Até no primeiro tempo a expectativa era que o Alexander entrasse como titular, com mais um homem ali no meio campo, né? Que ele faz muito essa aproximação entre os jogadores. Ele surpreendeu e botou 3 zagueiros, né? Que ia entrar contra um Atlético que, por mais que tivesse ali alguns desfalques, mas era um Atlético considerado titular, né? Entrou com uma certa cautela, mas sempre com aquela postura de atacar, e foi o time que assustou o Atlético já desde o início da partida. Mas logo que o Atlético perdeu um jogador, ele já alterou o esquema. Ele tirou um zagueiro, botou um homem de meio campo e aí começou a fazer aquele abafa. E eu lembro quando ele foi treinador do Atlético, ele foi muito criticado, né? Teve ali umas vitórias marcantes e tal, contra o News Old Boys, contra a Chape, mas depois ele teve uma sequência muito ruim. Ele teve 34% de aproveitamento no comando do Atlético. Então, mesmo o Diniz com as suas ideias criativas, né? Sempre foi um treinador que deu bastante liberdade ali para os jogadores conseguirem se movimentar em campo, mudar de posições, né? E a zaga sempre acompanha também essa movimentação quando tá atacando. Então, os times do Diniz, eles acabam ficando mais expostos, mas é incrível como ver
esse ano, ele no Fluminense sendo um time muito regular, né? E estando aí como um dos candidatos na Libertadores. Então ele consegue muito ter essa visão ali da beira do gramado de conseguir fazer as alterações e fazer o Fluminense surpreender o adversário. E foi isso que fez, né? Porque nenhum titular veio para Curitiba. Ele colocou um time reserva em campo e conseguiu fazer o time render à altura. Claro que jogando com um jogador a mais, quem sabe, né? A vitória seria o resultado mais satisfatório, mas foi um resultado que deixou o torcedor do Atlético na bronca. Claro que a gente entende, né? Que o torcedor tava naquela ansiedade e expectativa que o Atlético vencesse, né? Tivesse uma sequência positiva agora de resultados em casa, porque vai ter mais um jogo aí que também é considerado um confronto direto, mas o Atlético acho que conseguiu ter equilíbrio diante de um adversário agressivo e com um jogador a menos. Só um pequeno detalhe, que o zagueiro Kaká está na seleção do Brasileirão dessa 21ª rodada, com a nota de 8.1. Ele foi muito bem. Então, autor de um dos gols, inclusive. Ele então, tá só evoluindo ali na zaga, né? Acho que ele foi bem, o Thiago Heleno também tirou várias bolas, né? Aqueles chutões que ele dava ali, mas era o jeito, né? De se defender e tirando todas as bolas da área. O Kaká muito atento, muito esperto, e ainda foi premiado com um gol, né? Na cobrança de falta ali, conseguiu fazer o gol pro Atlético aos 2 minutos, que deu aquela aliviada, né? Porque o Atlético sendo muito pressionado pelo Fluminense desde os primeiros minutos, e aí o Atlético consegue numa jogada de bola parada fazer o gol que acaba sendo um alívio, né? Diante de tudo que o Atlético ia enfrentar nos minutos seguintes. E a gente mostrou aí os lances, né, da partida de ontem. Assim, o Atlético tomou 2 gols de pressão de bola alta na área e tal, mas o gol do Atlético de empate foi mais ou menos no mesmo estilo que o Fluminense. Bom do Coelho, inclusive, bela cabeçada do Vitor Roque. Então. Nunca critiquei o Coelho. E ninguém marcou o Vitor Roque, né? A zaga do Fluminense cometeu um erro. Pedindo impedimento, né? E assim, então, acho assim, o Atlético conquistou um resultado ontem. Foi um resultado importante, né? Não perder o jogo foi bom pro Atlético. O Christian ainda faz muita falta. Ontem, ao menos, teve o retorno do Alex Santana, que é um jogador que pode ajudar, pode melhorar o time. Ele dá uma aceleração legal pro meio de campo. Ontem, de novo, o Vidal foi bem. Foi bem. Inclusive. Defensivamente, né? Também. Não, claro, porque ofensivamente foi o gol e mais nada depois. O Atlético jogou até 20 minutos ofensivamente, ainda teve alguma estratégia. Depois foi, né? Exatamente. Aí uma expulsão bem juvenil, bem mesmo juvenil. Achei, sem necessidade nenhuma que o Vinícius Cauê fez, mas acontece, vai aprender, ainda é jovem, ainda tá começando. É uma posição carente do Atlético. Carente demais, porque o Esquivel tá machucado. Fernando tá machucado. Aí não tem lateral esquerdo. Tem 3 e não tem um pra colocar em campo no próximo jogo. Aí tem que, enfim, vai jogar o Zé Ivaldo. Tem que inventar essa formação de 3 zagueiros com o Canóbio pela esquerda. Vai ser a solução, né? É complicado. O Coelho voltou bastante pra fazer essa recomposição ali, essa marcação na esquerda, e claro que eu acho que ele é muito eficiente lá no ataque, né? Nessa jogada de puxar pra dentro, bater, enfim, talvez clarear uma jogada ali. Mas ele não tem funcionado assim, né? Porque acho que até tem jogado mais recuado. E ontem ele teve que jogar assim, obrigatoriamente, né? E foi útil, inclusive saiu dos pés dele ali o lançamento pro Vitor Roque fazer o gol de empate.